4 de agosto. São Domingos Gusmão, fundador dos Irmãos Pregadores e instituidor do Santo Rosário. Domingos nasceu na Espanha, em Calaruega, perto de Burgos e da abadia de Silos, em 1170. Era filho de Félix de Guzmán e de Joana de Asa, mulher que se distinguiu pela grande piedade. A Domingos, o que o fez santo foi a educação cristã que ele recebeu. Instruído primeiramente na piedade pela bem-aventurada Joana, e depois pelo preceptor, deu-se ao estudo com afinco, à oração com calor, às leituras piedosas com muito carinho e às obras de caridade com afã. Por espírito de penitência, privava-se dos divertimentos permitidos à sua idade. Assim, enquanto os jovens da cidade, em bandos ruidosos, buscavam o esparecimento, Domingos, recolhido, procurava a Deus. Estudando nas escolas públicas, vigiava com a maior atenção o coração e os sentidos. Sempre ocupado com as coisas de Deus, falava pouco, e quando a isto era levado, fazia-o com muita moderação. Conversava somente com pessoas virtuosas. Era então circunspecto e doce ao mesmo tempo. Os exemplos da mãe inspiraram-lhe grande devoção a Nossa Senhora e um amor pelos pobres fora do comum. Pelos desprotegidos, privava-se de tudo o que possuía. Desfazia-se de dinheiro, de livros, de roupas, para ajudar os infelizes. Destarte aos 20 anos, já despertava na cidade em que nasceu a caridade dos condiscípulos e de todos os habitantes daquela Calaruega de 1190. A todos os filhos, Joana propiciou sólida educação cristã, imprimindo-lhes o selo de Deus, tanto assim que os 3 filhos que teve se tornaram religiosos. Domingos seria aquele decantado Domingos que atravessaria os séculos. O mais velho professaria na ordem de São Tiago, e o caçula na ordem dos Irmãos Pregadores, fundada pelo grande irmão, conforme vimos em outros relatos. Joana de Asa, quando o trazia ainda em gestação, sonhou certa feita que carregava no ventre um cão, em cuja boca se prendia, e bem preso entre os dentes, um archote de vivo fogo, fogo esse que se destinava a abrasar o mundo. Que significava tão estranho sonho? Bom, era um símbolo. Na Idade Média, o cão designava os pregadores. Também a madrinha de Domingos teve um presságio quanto à futura posição do afilhado. Viu uma vez, sobre a cabeça do menino, uma estrela que dava a entender que um dia o pequeno seria a luz das nações, e que havia de esclarecer os que jaziam nas trevas e à sombra da morte. É a estrela que aparece nos quadros do Angélico. Educado, pois, primeiramente pela mãe, Domingos, depois aos cuidados de um tio, que era arcipreste na vizinhança de Calaruega, aos 14 anos, foi enviado a Palência. Ali estudou com ardor, principalmente teologia, distinguindo-se pela vivacidade, amor ao trabalho e virtudes. A caridade, sobretudo, pairava acima das demais qualidades que o adornavam. O rumor daquele mérito não tardou a chegar aos ouvidos do bispo de Osma. Assim, apenas conheceu o jovem Domingos, agregou-o sem hesitar ao seu capítulo. Depois do ano de 1194, terminados com sucesso os estudos, o predestinado jovem de Calaruega foi residir em Osma, onde se tornou um dos suportes da reforma introduzida pelo bispo. Por 9 anos, o pai dos pregadores levou vida de claustro.
Desta fase da vida de São Domingos nada sabemos, senão que foi para todos os que com ele privavam um modelo de piedade e singularidade. Alguns meses antes da morte de Inocêncio III, São Domingos, cujo zelo em agir contra os hereges tornara-o estimadíssimo do Santo Padre, apresentou-se à corte romana com o fito de obter a autorização para fundar uma ordem destinada a pregar contra as heresias. O Papa acolheu a ideia com grande satisfação, não escondendo a alegria que lhe ia na alma. Dada a autorização, Domingos imediatamente pôs mão à obra. Organizou o instituto e impôs-lhe a regra de Santo Agostinho, porque o Concílio Lateranense de 1215 proibia novas regras para ordens religiosas. Em vista das novas ordens, que numerosas haviam surgido em torno do ano de 1200, e para pôr fim à confusão que daí derivava. Satisfeito com a conduta de Domingos e dos companheiros, o novo pontífice autorizou a propagação da ordem em toda a cristandade, de modo que, em pouco tempo, a Espanha e a Itália sentiam os seus efeitos. Morto Inocêncio III, Honório III subiu ao trono imperecível de São Pedro naquela época. Os dominicanos, pois, associados com a Inquisição, foram os apóstolos da cruzada contra os albigenses, que o conde de Tolosa, senhor feudal, protegia ali, conde que chegou ao extremo de, em 1208, assassinar o delegado da Santa Sé, Pedro de Castelnau. Um dos meios mais eficazes que São Domingos empregou para obter de Deus a conversão dos hereges e para, ao mesmo tempo, instruir os fiéis, foi a prática e a instituição do Santo Rosário, prática que consiste em se recitar 15 Padre Nossos e depois de cada Padre Nosso uma dezena de Ave-Marias, para honrar os 15 principais mistérios da vida de Jesus e de sua Santa Mãe. O terço é a sua terça parte. Rezá-lo bem é unir a oração do coração à oração vocal. Os 15 mistérios dividem-se em 5 gozosos, 5 dolorosos e 5 gloriosos. No início do rosário, rezam-se o Credo, um Padre Nosso e um Glória Patri, em honra das 3 pessoas da Santíssima Trindade, para que se alcance aumento de fé, de esperança e de caridade. Os 5 mistérios gozosos são: primeiro, a encarnação do Verbo Divino; segundo, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel; terceiro, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo; quarto, a apresentação de Jesus no templo; quinto, o encontro do menino Jesus no templo. Os mistérios dolorosos distribuem-se do seguinte modo: primeiro, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras; segundo, a flagelação de Jesus; terceiro, o tormento da coroa de espinhos; quarto, Jesus Cristo no caminho da cruz; e quinto, a morte de Jesus no Calvário, a sua crucifixão. Por fim, os gloriosos dividem-se, primeiro, na ressurreição de Jesus Cristo; segundo, a gloriosa ascensão de Jesus; terceiro, a vinda do Espírito Santo; quarto, a assunção de Maria Santíssima; e quinto, a coroação de Maria no céu. Os mistérios gozosos são recitados às segundas e quintas-feiras, os dolorosos às terças e sextas, e os gloriosos às quartas, aos sábados e aos domingos. São Domingos morreu em Bolonha em 1221. Animado pela cúria romana, fez sentir aos seus irmãos a necessidade de se dedicarem ao estudo, quer em viagem, quer em casa, de dia ou de noite. E por tal forma o conseguiu que, meio século depois, os dominicanos abrigavam no seu seio cerca de 700 doutores em teologia, quando, em 1220, não se encontrariam 25 em toda a Europa.
São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santo Aristarco, São Rainério e Santo Eufrônio.